Agora que ele está sentado, vamos esperar um pouquinho para tomar o lugar. Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. Nesse momento, ouviremos as palavras do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Quero cumprimentar de uma forma muito especial Sua Excelência, Presidente da República, Presidente Michel Temer, saudar Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, saudar os ministros
Henrique Meirelles, da Fazenda, ministro Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil, em nome dos quais eu quero cumprimentar a todos os senhores ministros que prestigiam esse ato, saudar o senador Romero Jucá, que foi o relator e líder no Congresso, no Senado, qual fez um trabalho extraordinário. Saudar o deputado Rogério Marinho, que foi o relator da matéria na Câmara dos Deputados, e em nome do senador Romero Jucá e do deputado Rogério Marinho, eu saúdo os senhores parlamentares, deputados federais, deputados estaduais e senadores que prestigiam esse ato. Quero fazer menção também ao deputado Jovair Arantes, líder do meu partido, PTB, e os demais colegas deputados do PTB que prestigiam esse ato. A legislação trabalhista ela foi concebida na década de 40 e ela cumpriu com o seu papel num momento muito importante no Brasil. Nós sempre enfatizamos e reconhecemos a importância da luta e das soluções que se apresentaram no decorrer dos séculos, século XIX, século XX, porém as soluções daquelas épocas não resolvem os problemas do século XXI. E a modernização da legislação trabalhista, que foi concebida depois de um amplo diálogo onde nós seguimos a orientação do senhor presidente Michel Temer, percorrendo o Brasil, dialogando, conversando, com representação sindicais, tanto de trabalhadores como de empregadores, o conjunto da sociedade civil, os atores principais do mundo do trabalho, foram ouvidos, se manifestaram, apresentaram as suas visões, as suas propostas, e aquela proposta que aqui foi apresentada naquele evento ainda no mês de dezembro, estavam aqui a representação tanto de trabalhadores como empregadores. A Câmara dos Deputados, o Congresso, o Senado, na sua autonomia, na sua legitimidade, aprimorou aquela proposta e hoje nós estamos aqui para celebrar esse momento tão importante aonde o senhor presidente deverá sancionar a modernização da legislação trabalhista que foi concebida ancorada em 3 eixos fundamentais. O primeiro eixo é consolidar direitos. Segundo eixo, segurança jurídica. Uma nação, ela se estabelece sobre 3 pilares fundamentais. É segurança nacional, segurança monetária e segurança jurídica. A segurança jurídica nas relações do trabalho é um ponto fundamental para dar sustentabilidade para a geração de empregos. E o terceiro eixo da proposta é a geração de empregos. É pensando nesses 14 milhões de brasileiros. O Brasil com 60 milhões de pessoas sem uma atividade econômica. 14 milhões estão desesperados, buscando por um endereço para trabalhar. E a proposta vem para criar um ambiente com segurança, aonde o trabalhador empregador não fique com medo de contratar. E o trabalhador empregado tenha a garantia dos seus direitos e a garantia da efetividade do seu emprego. O Brasil do amanhã não mais viverá com essa triste realidade que nós vivemos nos últimos anos, a realidade do desemprego. De dezembro de 2014 a dezembro de 2015, fechou no Brasil mais de 1,5 milhão de postos de trabalho. Nos últimos anos,
O fechamento na casa de 3 milhões de postos de trabalho levou muitos pais de famílias e mães de famílias que têm a responsabilidade de serem o provedor pelas necessidades básicas da família, por não ter um endereço para trabalhar. 2 endereços são fundamentais para a dignidade humana: um endereço para morar e um endereço para trabalhar. O governo do presidente Michel Temer está se esforçando e está alcançando esses objetivos, de proporcionar a essas famílias um endereço para morar e um endereço para trabalhar. Meus parabéns, presidente Michel Temer, a toda a sua equipe de governo. Que Deus abençoe o Brasil. Obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho. Presidente Michel Temer, ministro do Trabalho, ministro Ronaldo Nogueira, ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, ministro Henrique Meirelles, senador Romero Jucá, deputado Rogério Marinho, senhores deputados, senhores senadores, ministros aqui presentes, senhoras e senhores, eu queria fundamentalmente nesse momento cumprimentar Vossa Excelência, presidente Michel Temer, pela coragem, pelo descortino, pela perseverança e pela visão de futuro, ao abraçar a reforma trabalhista, como abraçou o ajuste fiscal, como tem abraçado a reforma previdenciária, ao ministro Ronaldo Nogueira, que deu o pontapé inicial, ao deputado Rogério Marinho, que foi o relator na Câmara dos Deputados, ao senador Romero Jucá, que levou com muita perseverança também no Senado Federal essa bandeira. O que nós estamos vivenciando nesse momento é um momento histórico, porque a legislação trabalhista necessitava urgentemente de uma modernização. Nós, como juízes do trabalho, nós sentimos falta, muitas vezes, de marcos regulatórios seguros. As empresas precisam de segurança jurídica. Os trabalhadores precisam de proteção. E muitas vezes essa proteção que é dada sem marcos regulatórios seguros é uma proteção de papel. É uma proteção não real. Está aqui o deputado Júlio Lopes. Logo no começo do ano de 2016, Sua Excelência propunha um projeto que era como que a semente dessa reforma, que depois foi abraçada pelo Ministério do Trabalho, que era exatamente prestigiar a negociação coletiva. Qual deveria ser a imagem do direito do trabalho no Brasil, como é no mundo? Uma legislação enxuta, que tenha os direitos básicos de todos os trabalhadores, comum a todos os trabalhadores, o que está no artigo 7º da Constituição, o que está na CLT, e aquilo que é próprio de cada categoria, portuários, aeronautas, professores, você estabelecer através de negociação coletiva. Quem melhor conhece as condições de trabalho de cada ramo são aqueles que trabalham nesse ramo.
Aqui nós temos representantes da indústria, do comércio, da agricultura. Os senhores conhecem melhor, dos sindicatos, os senhores conhecem melhor as condições de trabalho, o que é melhor para estabelecer e onde aperta o sapato. Nós, aqui, quando vejo colegas da magistratura, colegas do parlamento, nós não conhecemos tão bem essas condições. Por isso, prestigiar a negociação coletiva, dando-lhe marcos mais claros, eu vejo como a espinha dorsal dessa reforma. Então, só com isso o Brasil já sai ganhando. Ao mesmo tempo, a reforma veio a trazer o quê? Marcos regulatórios claros em muitos outros segmentos. Por exemplo, toda a questão de terceirização. Nós vivíamos dependendo de uma súmula do meu tribunal. Hoje temos, além da lei que já foi sancionada, as que está sendo sancionada hoje. Nós temos, em relação à Justiça do Trabalho, e aqui é o meu agradecimento também a todas as equipes que trabalharam, tanto na Casa Civil, quanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado Federal, a ver como a Justiça do Trabalho pode ser mais rápida, pode ser mais célere, pode dar mais segurança jurídica ao país, na medida em que, quando esses marcos vão sendo preenchidos, marcos regulatórios claros, nós não temos lacunas a preencher. A lei é clara. E, ao mesmo tempo, ao simplificar o sistema recursal, fazendo com que, através da reforma, hoje, nós tenhamos as decisões de segunda instância com maior definitividade, o TST passa a ser um tribunal que vai decidir sobre temas, não necessariamente sobre casos. Vai dar a uniformização jurisprudencial para toda a nação brasileira, mas não vai se perder no varejo. Isso faz com que o trabalhador receba mais rápido aquilo que lhe é devido e, ao mesmo tempo, as empresas saibam claramente e rapidamente o que tem que pagar. Com isso, nós vamos conseguir reduzir substancialmente as demandas trabalhistas, até com prestígio dos meios alternativos de composição dos conflitos. Por isso, eu venho aqui também agradecer, vou vendo tantos deputados, tantos senadores, não só parlamentares, mas amigos, que trabalharam nesse processo. E digo, senhor presidente, também, e não podemos deixar de reconhecer, quando vemos um debate, tal como foi feito na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, o deputado Rogério Marinho recebendo mais de 700 pessoas, entidades, audiências públicas foram feitas dezenas. Eu mesmo participei de uma audiência pública na Câmara e uma audiência pública no Senado. O que nós vimos? Todas as posições levantadas, democraticamente. Por isso, eu também quero aqui mostrar a minha compreensão, a minha solidariedade com aqueles que pensam diferente, que apresentaram as suas visões, mas eu estou hoje convencido, ao ver o texto da reforma, que talvez a melhor forma de proteger o trabalhador seja exatamente esse caminho trilhado pela reforma. Todos nós queremos a mesma coisa. Proteção para o trabalhador, segurança jurídica para as empresas e que haja investimentos no Brasil e a nossa economia volte a crescer. Podemos divergir quanto aos meios. Acho que hoje, com essa modernização, nós estamos partindo para uma solução, para um caminho que, no meu modesto modo de ver, é aquele que vai garantir uma maior empregabilidade, vai estimular as empresas a contratarem e manterem os seus trabalhadores empregados.
Portanto, presidente Temer, as minhas palavras são de parabéns a Vossa Excelência pela coragem, perseverança e luta. Avante, Brasil! Ouviremos agora as palavras do relator da Lei de Modernização Trabalhista na Câmara dos Deputados, o deputado Rogério Marinho. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu quero inicialmente saudar o nosso presidente Temer, que indubitavelmente teve a iniciativa e a coragem de mandar para a Câmara dos Deputados, a exemplo de outras medidas inovadoras, a semente dessa reforma trabalhista que hoje estamos comemorando a sua sanção. Eu sei, presidente, que não é fácil. No momento em que o Brasil passa, a situação que nós vivenciamos, ter coragem de manter uma agenda de reformas tão importantes para o nosso país. Reformas que as gerações futuras vão agradecer, porque são reformas que vão permitir que o Brasil volte a crescer e se desenvolver de forma racional e de forma sustentada. Reforma de Estado. Um Estado, senhor presidente, que nesse momento mais do que nunca clama sobre o peso dos impostos. A sociedade entende que o Estado está muito maior do que a sociedade pode suportar. E esse é um fato que nós temos que nos debruçar, porque é evidente que o financiamento da máquina pública briga contra esse conceito. Quem gera emprego no Brasil, e por isso precisa ser ajudado, não são os governos, não é o parlamento, não são, com toda a vênia, senhor ministro Ives Gandra, a Justiça do Trabalho. Quem gera emprego no Brasil são os empreendedores. E por isso eles precisam ser ajudados. Por isso eles precisam ter um ambiente adequado. Por isso eles precisam que o Estado não atrapalhe, que a lei não desestimule e que a cultura não seja uma cultura danosa e deletéria que confunde o empreendedor com o predador. Essa é uma verdade insofismável, porque a Justiça do Trabalho, que preconiza e que de uma forma tão valorosa tem prestado um serviço inestimável à nação, ao longo do tempo tem feito um processo de desequilíbrio, um processo em que se olha a justiça de uma forma vesga. A justiça deixou de ser a Justiça do Trabalho, que deve mediar a relação entre o capital e o trabalhador. Ele passou a ser uma justiça passional, uma justiça que muitas vezes é injusta porque interpreta de forma equivocada o direito e a razão. E nesse momento, senhor presidente, senhores ministros, me perdoe não ter saudades como o cerimonial preconiza, mas só para ganhar tempo, né? Até porque já foram citados todos, dizer que mais do que nunca eu estou aqui feliz. Feliz porque esse não foi um trabalho do relator Rogério Marinho, não foi. Esse foi um trabalho coletivo. Senhor presidente, mais de 1.400 emendas foram colocadas à disposição do nosso relatório por ocasião da sua tramitação na Câmara Federal. É o segundo projeto mais emendado da história do Congresso. Isso demonstra o interesse e demonstra também a demanda reprimida em relação a essa ação específica. Isso demonstra a participação dos nossos pares. Aqui estão algumas dezenas de parlamentares que certamente personificam um grande grupo de deputados e deputadas que trabalharam junto comigo para apresentar esse projeto. E mais de 400 dessas emendas foram acolhidas. Então, o que nós fizemos foi, na verdade, tentar fazer um papel de coordenação, de absorver as demandas justas da sociedade utilizando um critério, o bom senso. Levando em consideração o resguardo do direito do trabalhador brasileiro, que todos estão
absolutamente resguardados pela nossa Constituição Federal, como muito bem disse aqui o nosso ministro Ives Gandra, no artigo 7º, em mais de 30 incisos, são 34 incisos distintos. E uma lei ordinária não poderia atentar contra a Constituição brasileira. E essa, sem dúvida nenhuma, é a primeira verdade contra uma das mentiras mais reiteradas contra a reforma, de que ela de alguma forma retira direitos. Não, não retira. Não, não é verdade. Não estão sendo leais intelectualmente no debate. Aliás, o debate, por mais profícuo e prolongado que ele tenha sido, ele foi desequilibrado, porque de um lado se tinha argumentos e de outro se tinha palavras de ordem. E as palavras de ordem, senhor presidente, apequenam o debate, resumem o debate, minimizam o debate. Não é possível discutir, debater, dialogar com quem não quer debater, dialogar ou discutir. E o ápice desse processo nós assistimos ontem no Senado da República, com um espetáculo bárbaro, deprimente e antidemocrático de senadoras do Partido dos Trabalhadores. Que lá estiveram para afrontar a democracia, que lá estiveram para compuscar o ambiente democrático e transportar para o nosso país o que acontece de forma deletéria e cotidiana na Venezuela. Os coletivos bolivarianos foram transportados para o Senado da República. E quero aproveitar um momento, senhor presidente, para repudiar de forma veemente esse processo totalitário e antidemocrático que ocorreu no Senado da República. E saudar a serenidade do presidente Eunício e dos senadores que lá estiveram, que deram a maior e melhor resposta que poderiam ter dado, votado de forma avassaladora por 50 votos, 50-26, mostrando que eles queriam também o nosso progresso, a nossa justiça social, a equidade, o progresso que vai repercutir para o conjunto da sociedade brasileira. Então, parabéns ao Senado da República pelo trabalho feito, em especial, aqui não está presente hoje o senador Ferraço, que foi o relator nas duas comissões, o senador Jucá, que foi o senador relator na CCJ e líder do processo. Ali está o senador Medeiros, que quero render minhas homenagens pelos embates que tem tido sempre com muita profundidade e com muita pertinência do nosso lado. Parabéns, senador Medeiros, também, né? E o conjunto dos senhores senadores e senadoras que respaldou o projeto e, sem dúvida nenhuma, fez a favor e pelo bem do Brasil. Quero, senhor presidente, pedindo vênia, saudando os senhores ministros aqui presentes, os representantes dos setores de indústria, agricultura e de comércio, de serviços que aqui estão presentes, que sabem da importância do tema. Quero dizer ao senhor presidente que eu tenho a exata dimensão da página da história que nós estamos construindo. A CLT, ao longo dos tempos, cumpriu o seu papel. Quando ela foi feita, o Brasil era um Brasil rural em vias de se industrializar. E a legislação vigente naquele momento imaginava um funcionário de uma indústria da metade do século passado. O tempo passou. Milhares de profissões desapareceram. Milhares surgiram. Formas diferentes de trabalho. Infelizmente, as forças do atraso, do corporativismo, do fisiologismo, essas forças impediram que houvesse a modernização que hoje nós estamos comemorando. Mas o Brasil hoje é um Brasil novo, é um Brasil diferente, é um Brasil com um novo cenário e com um novo futuro. E nós, a todos nós, cabe a responsabilidade de abraçar essa oportunidade, de fazê-la valer a pena e demonstrar na prática de que o trabalho será valorizado, a economia vai responder, o mercado vai reagir, e essa é a melhor e mais eficaz resposta contra aqueles que detratam e denigrem esse trabalho. Quero concluir dizendo o seguinte: esse é um trabalho que não foi do relator Rogério Marinho, nem tampouco do ministro Ronaldo, nem também do executivo através do presidente. Esse é um trabalho da sociedade brasileira. Então, parabéns, Brasil, parabéns o parlamento brasileiro aqui representado, e parabéns a todos nós que estamos dando um passo decisivo
a favor do progresso do nosso país. Obrigado. Nesse instante, convidamos a fazer uso da palavra o relator da Lei de Modernização Trabalhista no Senado Federal, senador Romero Jucá. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, a quem eu quero saudar, meu caro ministro Ives Granda, presidente do TST, que com coragem cívica empunhou a bandeira da nova Justiça do Trabalho, da moderna Justiça do Trabalho. Vossa Excelência foi um dos inspiradores dessa luta a favor do povo brasileiro. Quero saudar as ministras e os ministros aqui presentes, nas pessoas da ministra Grace, do ministro Ronaldo e do ministro Henrique Meirelles. Quero saudar as deputadas e deputados na pessoa do competente relator da Câmara, deputado Rogério Marinho. Quero saudar as senadoras e senadores nas pessoas aqui de dois aguerridos lutadores dessa reforma, o senador Cidinho Santos e o senador Medeiros. Quero saudar os representantes dos empregados e dos empregadores. Quero saudar a imprensa. E quero, senhor presidente, dizer que eu tenho muita honra de ter sido relator dessa matéria. Tenho muita honra de estar hoje aqui discussando nesse ato, que é um ato histórico para o país. Nós estamos hoje aqui, com a coragem de todos, mudando o paradigma das relações de trabalho no Brasil. Ao longo dos anos, o processo de contratação foi se deteriorando, porque a Justiça do Trabalho de então deixou de fazer justiça para querer fazer compensação social. Não se devia nada, mas se devia pagar alguma coisa. Nós estamos mudando isso. Nós estamos mudando o paradigma de um empregador que corria um risco tremendo ao contratar um funcionário. Colocava em risco o seu patrimônio, porque não sabia o que é que poderia resultar disso. Nós estamos mudando esse ato de risco contínuo para um ato de construção social e econômica na contratação de um empregado. A segurança jurídica, a leitura clara, o papel explícito da fiscalização vão fazer com que mais de 14 milhões de desempregados e 50 milhões de subempregados, de pessoas que não têm uma relação formal de trabalho, estão aí na rua, na informalidade, possam ter, através do contrato temporário, através do trabalho intermitente, através da meia jornada, através do trabalho em casa, formas de se agregar ao processo produtivo e ter com dignidade o sustento da sua família. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. É isso. Nós estamos mudando uma página do Brasil para melhor. Nós estamos fazendo aqui, presidente Temer, uma história do bem. Nós estamos marcando aqui a vida, positivamente, de milhões de brasileiros de hoje e de amanhã, que terão um outro marco na relação dos trabalhos, com segurança e com dignidade. Quero também registrar o importante trabalho da Câmara dos Deputados e do deputado Rogério Marinho, do presidente de comissões, do presidente Rodrigo Maia, de todas as mulheres e homens da Câmara que tiveram a coragem, a competência e a ousadia de enfrentar um desafio de décadas para colocar na lei algo consentâneo, contemporâneo e em condições de fazer, como eu disse, o bem. O deputado Rogério Marinho foi extremamente competente. O deputado Rogério Marinho deu uma aula de democracia, de paciência e de preparo.
de profundidade, junto com o ministro Ronaldo do Trabalho. Nós recebemos no Senado um projeto pronto, um projeto que foi fácil dizer às senadoras e senadores: o custo-benefício de alterar qualquer detalhe é muito menor ou muito maior o custo ou muito menor o benefício do que fazer um ajuste, devolver para a Câmara e colocar no atraso essa relação que pode ser do presente. Nós debatemos muito. A Câmara aprovou com uma posição firme. E no Senado, quero aqui registrar o grande trabalho do senador Ricardo Ferraço, relator na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Assuntos Sociais. Quero aqui registrar o papel dos presidentes das comissões, do senador Tasso Gereissati, na Comissão de Assuntos Econômicos, da senadora Marta Suplicy, na Comissão de Assuntos Sociais, e do senador Edson Lobão, na Comissão de Constituição e Justiça. Foram determinantes também no diálogo, mas na firmeza. E naquele momento que nós perdemos o relatório na Comissão de Assuntos Sociais, alguns não entenderam por que a gente votou. E eu digo aqui, nós votamos mesmo para perder, porque não haveria nenhum custo e nós tínhamos pressa de levar essa matéria para o plenário, porque era lá que seria decidido. Tivemos fatos lamentáveis, porque se sofismou o tempo todo sobre perdas de direitos, que em nenhum momento do debate a oposição demonstrou concretamente, presidente, nenhuma perda de direito. Até porque quem entende de lei sabe que o direito está consolidado, está definido na Constituição da República. E essa lei é uma lei infraconstitucional que não tem poderes de mudar a Constituição da República. Nós debatemos, ganhamos o debate, enfrentamos o atraso e numa votação histórica, nós colocamos para aprovação de uma lei comum um quórum constitucional de 50 votos, para mostrar que o Senado está na vanguarda das transformações e dos ajustes nacionais. Nós estamos entregando isso ao governo para a sanção, muito satisfeitos. E eu deixei, presidente Temer, para o final da minha fala, a referência que eu quero fazer a Vossa Excelência. Eu tenho convivido com Vossa Excelência praticamente todos os dias, desse seu breve e curto governo de um ano. Tenho sido testemunha da determinação, da coragem e da responsabilidade com o país. Entre a saída mais fácil e o caminho correto, Vossa Excelência escolhe sempre o caminho correto do benefício da grande maioria da população. Vossa Excelência, em um ano, tem feito essa história do bem. Nós aprovamos, sob o comando da competente equipe econômica, medidas como o teto do gasto e os resultados da macroeconomia estão aí, coordenados, comandados pelo ministro Henrique Meirelles. Nós aprovamos questões sociais importantes. Nós aprovamos novas políticas de gestão do setor público comandadas pelo ministro Diogo Oliveira. Nós temos a mudança do ensino médio, nós temos agora a legislação trabalhista, muitas mudanças a mais. E eu quero dizer a Vossa Excelência, persevere no caminho do bem, persevere no caminho de defender o povo brasileiro. Eu sou presidente hoje do maior partido do Brasil, o PMDB. Vossa Excelência tenha certeza que os partidos da base não faltarão a Vossa Excelência. Como eu tenho certeza e posso dizer aqui, os congressistas brasileiros da Câmara e do Senado, na sua grande maioria, vão avançar nas reformas que precisam ser feitas, porque o Brasil não pode parar agora e nós temos que construir um novo futuro. Que Deus abençoe essa lei e leve para cada família desse Brasil um emprego decente para que eles possam viver em paz. Obrigado.
Nesse instante, ouviremos as palavras do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ministro do Trabalho, de fato, hoje apresentou uma proposta que é fundamental nesse governo do presidente Michel Temer, que está, de fato, revolucionando a economia brasileira. Eu gostaria de saudar o ministro Eliseu Padilha, o ministro Ronaldo Nogueira, o ministro Ives Gandra Filho, os demais ministros aqui presentes. Eu gostaria de saudar o senador Romero Jucá, que é o relator, o deputado Rogério Marinho, os ministros, parlamentares, presidentes e vice-presidentes das confederações, imprensa, senhoras e senhores. A economia, a tecnologia, a política, a cultura estão mudando e evoluindo constantemente, revolucionando a maneira de todos vivermos. E a legislação, particularmente a legislação trabalhista, tem que representar esses fatos, tem que regular as relações dentro da nova realidade. Hoje, a tecnologia permite o trabalho remoto. Hoje, a tecnologia permite que as pessoas possam se deslocar enquanto trabalham. Às vezes exigem isso, seja a tecnologia da informação, seja a tecnologia do transporte. E o fato concreto é que, cada vez mais, a legislação precisa se adequar para não passar a ser um engessamento da sociedade. Ela precisa, na realidade, regular a sociedade, mas regular de uma forma moderna, de uma forma dinâmica, que permita a esta sociedade continuar progredindo, continuar crescendo. Como eu mencionei, o Brasil está fazendo hoje mudanças fundamentais na sua maneira de trabalhar. Estamos conduzindo uma série de reformas, não só macroeconômicas, não só de ajustes fiscais e importantes, cruciais para a economia, mas que não são os únicos. Nós estamos trabalhando fortemente para fazer com que possamos trabalhar de uma maneira mais produtiva e, portanto, produzir mais e produzir melhor, gerando, portanto, mais emprego e mais renda para os trabalhadores brasileiros. Temos reformas de todos os níveis, de todas as áreas, desde a desburocratização até reformas no mercado de crédito profundas, reformas nos regulamentos de exportação e importação, mudanças em como pagar impostos no país, mudanças profundas que afetam o dia a dia do cidadão e da economia, fazendo com que nós possamos crescer mais, trabalhar mais e produzir mais riqueza. Isso é que é fundamental. A economia brasileira, em resultado a isso, e eu gostaria de enfatizar isso. O que está acontecendo hoje, primeiro com a recuperação da confiança na economia dos consumidores e dos produtores, e o resultado do aumento do investimento e o aumento da produção e do comércio e do consumo, que começa a apresentar cada vez mais resultados positivos, vem como consequência dessas reformas fundamentais. Ela não vem por uma questão meramente sazonal ou de outra forma. Nós entramos numa recessão profunda por razões estruturais e já saímos dessa recessão, continuamos a crescer e vamos construir um país com taxas de crescimento sustentáveis mais elevadas. Tivemos hoje a divulgação dos resultados do setor de serviços na economia brasileira. A receita real de serviços cresceu em maio 1,4% em relação a abril, em um mês. É um crescimento elevado, porque isto é acima da inflação, crescimento em termos reais. E foi
disseminado pelos diversos setores da economia. Por exemplo, serviços profissionais administrativos, que são muito importantes, que refletem diretamente a atividade econômica. Cresceram 33% em termos anualizados no mês. E mesmo o setor de transporte, por exemplo, teve uma evolução positiva em comparação ao ano anterior. Tudo isso acontece na economia brasileira porque existe mais confiança em função da agenda de reformas, que estão sendo já aprovadas e implementadas. Falávamos há um ano atrás da agenda de reformas que eram encaradas no mundo todo com um certo ceticismo. Às vezes uma torcida favorável, sim, mas ceticismo. Bom, o teto dos gastos é muito difícil de aprovar. Como é que os parlamentares vão aprovar um teto que vão restringir a própria capacidade de apresentar emendas e etc. No entanto, isso foi aprovado. Não é? A reforma trabalhista encarada também é importante, todos reconheciam, mas um certo, digamos assim, um certo ceticismo que ela fosse ser aprovada exatamente por ferir muitos supostos interesses não reais, muitas vezes, como mencionado pelo ministro do Trabalho, resultados que eram produto da desinformação, mas o fato concreto é que foi aprovado. E hoje estamos aqui assistindo o presidente da República fazer a sua sanção. Portanto, eu diria que isso é um sinal claro do compromisso da sociedade brasileira, do compromisso do Congresso, do compromisso do presidente e do Executivo, de fato, de transformar o Brasil, transformar a economia brasileira. E, como eu mencionei, são mudanças em todas as áreas. Mudanças fiscais, projeto de reforma da Previdência, projeto de reforma trabalhista, reformas microeconômicas, investimentos em infraestrutura disseminados pelo país. Em resumo, estamos, de fato, construindo um Brasil mais forte, um Brasil capaz de produzir emprego e renda. E o importante é isso. Estamos fazendo tudo isso, senhor presidente, olhando o futuro. São reformas que têm efeito de custo, de médio e longo prazo. Parabéns, vamos em frente e, de fato, hoje é um marco nas relações de trabalho no Brasil. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da República sanciona a Lei de Modernização Trabalhista. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cumprimentar todos, não só os que estão à mesa, como aqueles que estão no auditório. E, desde logo, eu faço um registro preliminar. São constatações que eu faço, presidente Visgandra da Silva Martins Filho, em face deste cenário que nós estamos vivendo precisamente nesse momento. Vejam que aqui está um representante do Judiciário, Executivo e Legislativo, todos juntos,
comemorando este grande momento da sanção da reforma trabalhista. Em segundo lugar, eu quero registrar mais um fato. Nós temos feito muitas solenidades, muitos encontros aqui no Palácio do Planalto, mas hoje está praticamente quase todo o Ministério. Veja a importância da sanção desta lei. O Ministério todo, praticamente, quase 20 ministros, contei aqui, acha-se presente para prestigiar este evento. E, portanto, na cerimônia de hoje, que eu assino a sanção da lei de modernização trabalhista, não precisamos registrar que foi árduo o percurso que nos trouxe até este momento. Até eu quero registrar um fato curioso. Eu verifiquei que o relator Rogério Marinho disse da passionalização, muitas vezes, da aplicação da norma jurídica trabalhista, o que é absolutamente verdadeiro. Porque esta passionalização na interpretação do direito não se cinge apenas à legislação trabalhista. Eu que tenho uma longa estrada, naturalmente, especialmente na área jurídica, eu vejo que, ao longo do tempo, passionalizou-se praticamente todas as questões que vão ao judiciário. As pessoas, às vezes, ao invés de aplicar rigidamente a ordem jurídica, sem qualquer emoção ou sem qualquer ideologia, fazem-no segundo a sua ideologia, segundo os seus sentimentos psicológicos, sociológicos, que sejam. E isso, naturalmente, quebra a rigidez da ordem jurídica e, naturalmente, instabiliza o país. Toda e qualquer desobediência à ordem jurídica significa precisamente, a instabilização da ordem jurídica. Então, eu registro este fato porque me pareceu muito importante esta fala do Rogério Marinho. Como importante foi, naturalmente, a fala do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Vejam que Sua Excelência vem aqui, ele sai do seu lugar, no Tribunal Superior do Trabalho, e vem aqui proclamar, com a experiência que tem, a necessidade dessa modernização que nós estamos fazendo no dia de hoje. Como de resto, fizeram todos os senhores ministros. E eu faço uma saudação também especial ao nosso ministro do Trabalho, Jovair, porque o nosso ministro do Trabalho fez uma coisa excepcional. Ele conseguiu apanhar logo a ideia de que este é um governo de diálogo e levou o diálogo às últimas consequências, porque não conseguiu, não fez, não produziu, Ronaldo, um texto a partir da sua visão ou da visão da sua equipe e menos ainda da visão da equipe governamental. Mas foi atrás do diálogo, procurou os setores empresariais, os setores de empregados e empregadores e construiu um texto que, ao final, foi levado à Câmara dos Deputados, como convém, e lá na Câmara, mais uma vez, o Rogério Marinho fez a mesma coisa, dialogou, e no diálogo construiu um projeto definitivo, ao final, referendado pelo Senado Federal, que também fez um diálogo profundo, porque lá fizeram-se audiências públicas, consultações, conferências, diálogo, discussões, controvérsias, composições para chegar ao final deste projeto de lei. Então, este projeto de lei, eu acho que ele é a síntese, ele é a revelação de como este governo age. E ao lado, como eu tenho dito e redito em todo momento, vocês sabem que o diálogo é o ponto principal, mas é claro que nós somamos a ideia da responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. E quando falamos em responsabilidade social, nós aqui, aliás, estou apenas repetindo, nós estamos preservando todos os direitos dos trabalhadores. Não é que nós queiramos preservar, é que a Constituição Federal assim determina. É interessante que muitas e muitas vezes, eu nas discussões desse tema, muitas vezes eu peguei alguns técnicos aqui e dizia, mas a lei foi modificada aqui, ou a portaria tal foi modificada ali. Falo, um minutinho, vamos pegar o livrinho aqui. Vamos pegar o artigo 7º da Constituição e verificar o que está escrito no artigo 7º. E depois de lermos os mais de 35 dispositivos, eu perguntava, onde é que a lei pode modificar esse dispositivo? E daí todos concordavam. Os direitos estão assegurados no texto constitucional.
Mas o que nós fizemos com a legislação trabalhista foi avançar, não é? Contratos que antes não comportavam carteira assinada, um quase disfarce na relação de trabalho, hoje estão previstos expressamente. Para dar um exemplo clássico, o pai ou a mãe que não pode trabalhar o dia todo, tem que ficar em casa, um meio período que seja, para trabalhar, terá os direitos trabalhistas assegurados. De igual maneira, quem trabalha nos fins de semana, enfim, houve um aperfeiçoamento extraordinário. E por que nós fizemos este aperfeiçoamento? Por um fator histórico que foi muitas vezes aqui mencionado. A nossa consolidação, que foi na época um grande avanço, é de 1943. É claro que o mundo de hoje não é o mundo de 1943. O século hoje é o 21. E nós fizemos uma adaptação ao século 21, na convicção mais absoluta. E eu me lembro, quando eu fiz a minha faculdade de Direito, o professor de Direito do Trabalho era o professor Cesarino Júnior, ele fazia uma distinção entre o hipersuficiente e o hipossuficiente, na convicção de que o hipossuficiente, o empregado, tinha que ser protegido. Não é? E é verdade, tem que ser assim. Mas os dias passaram, os anos passaram, e hoje há uma igualdade na concepção. As pessoas são capazes de fazer um acordo, não é? Fazem um acordo por uma manifestação de vontade. De um lado, os empregados, de outro lado, os empregadores. Mas é interessante notar que esta lei também é mera regulamentação de um dispositivo constitucional. Na Constituição está dito como direito dos trabalhadores as convenções e acordos coletivos de trabalho. Quer dizer, parecia uma novidade quando se falava em convenção e acordo coletivo de trabalho, quando ele já era pré-visto, pré-estabelecido no texto constitucional. De modo que o que se fez aqui foi regulamentar o dispositivo constitucional, que ele, convenhamos, levou quase 30 anos para ser regulamentado. Então, é claro que ao longo de anos, de décadas, discutiu-se a necessidade de atualizar esses marcos normativos que foram herdados, como disse, dos anos 40, não é? E construídos sob uma inspiração de ideologias daquele tempo, que contribuíam para aumentar o chamado custo Brasil, não é? Portanto, modernizar a legislação trabalhista era uma dessas demandas, sobre as quais ninguém tinha dúvida. Sobre ela, muitos falavam, mas ninguém tinha a ousadia e a coragem de realizá-la, como tivemos nós todos ao longo de todo este período. Ontem ainda, aliás, hoje pela manhã, nós fazíamos aqui no Palácio, e aqui entre parênteses, eu faço um registro curioso. Nessas últimas semanas, exata e precisamente em função de uma suposta crise, o que tem acontecido é um entusiasmo extraordinário. Hoje de manhã, quando nós lançávamos um plano de saúde, Meirelles, onde entregávamos 9 mil veículos para a saúde, mais de 1 bilhão para custeio, não é? Os aplausos que o Ricardo Barros e todos receberam, uma coisa entusiasmada. E eram palmas, como digo eu, de vez em quando, né? Palmas que não eram formais nem cerimoniosas, eram palmas verdadeiras. A gente, na vida pública, né? A gente vai aprendendo o sentido das palmas. A gente percebe que ora há palmas protocolares, ora há palmas cerimoniosas e ora há palmas que vêm do coração. Hoje de manhã e aqui eu encontro palmas que vêm do coração, da ânima, do espírito de cada um. Né? E assim tem sido. Assim tem sido. Vocês sabem que, interessante, ontem também, acho que foi ontem, né? Quando é que nós lançamos a regularização fundiária? Foi ontem, Bruno? Não é? Antes de ontem. Pois bem, a regularização fundiária, por exemplo, que é um passo avançadíssimo, porque nós estamos regularizando a posse, dando, portanto, título de propriedade para aqueles assentados ou aqueles que ganharam terrenos da reforma agrária. São milhares e milhares de pessoas, quase milhões, que não têm título de propriedade. Não sei por quê, ao longo do tempo não se os concedia. Como de resto, na regularização fundiária das cidades, também há milhares e milhares, se não milhões, de casas. O Zé Carlos da CEBIC ontem se manifestou
mostrando que nós temos que entregar um título de propriedade para essas pessoas, porque ele tem, na verdade, um efeito não só imediato em relação à família, mas tem um efeito para a posteridade, porque quem tem título de propriedade faz surgir a herança. Quando o sujeito morre, o sujeito herda algo concreto, objetivo, palpável, realizável, que é um título de propriedade. E até o registro, viu? Hoje, interessante, alguém me contou que um outro veículo aí de comunicação, há 4 meses atrás, quando nós falávamos em regularização fundiária, fomos enaltecidos, exaltados, ressaltados, aplaudidos, não é? Quase freneticamente, por esse veículo, por alguns veículos, né? Dizer que coisa maravilhosa, enfim, alguém teve coragem de levar adiante este fato. Pois bem, a partir do dia de ontem, quando nós lançamos o projeto, isso aqui é uma grilagem, aqui é uma grilagem, o mesmo veículo que lá atrás, há 4, 5 meses atrás, fazia uma apologia daquele instante em que nós lançávamos, por inspiração do Ministério das Cidades, né, a regularização fundiária. E é curioso, eu vejo essa coisa interessante, e quando eu vejo a discussão referente à reforma trabalhista, por exemplo, eu vejo que não é uma discussão de conteúdo, a discussão é política, é uma disputa política, não é uma disputa por conteúdo. Nós faríamos muito bem se nós discutíssemos conteúdo, porque, é claro, quando você tem oposição e a oposição contesta o conteúdo, é útil para quem está realizando o gesto, o fato, o ato, não é? Mas quando a disputa é apenas ideológica ou política, é como se houvesse uma venda sobre os olhos e, portanto, devemos contestar, e nada mais do que contestar e não contribuir. Porque quando se discute conteúdo, você contribui. Eu digo isso, meus amigos, minhas amigas, meus caros ministros, parlamentares do Senado, da Câmara, deputadas federais, enfim, todos que aqui se acham, para dizer que cada palavra que nós devemos dizer também deve servir para mudar um pouco a cultura do país. Eu sempre digo, e tenho afirmado, Rogério, que muitas vezes contra o argumento apresenta-se documento, contra a palavra você apresenta ação. E o que nós temos feito é isso. Contra argumento, nós apresentamos documento. Contra a palavra, nós apresentamos ação, que é o que estamos fazendo aqui, não é? Modernizando a legislação trabalhista. Então, eu devo registrar que desde o início do meu mandato, né, eu assumi o compromisso de levar adiante as reformas. E foi com apoio expressivo, portanto, do Congresso Nacional. Aliás, quando falo em diálogo, né, o diálogo deve ser a marca de um presidencialismo democrático. Você dialoga com o Congresso Nacional e, mais do que dialogar com ele, você governa com ele. Porque no passado, o Legislativo era tido como um apêndice do Executivo. E não pode sê-lo, não é? O Legislativo, quando aprova, como aprovou agora, como naturalmente até melhorou o projeto mandado pelo Executivo, ele está ajudando a governar. E de outro lado, volto a dizer, porque repetir não é demais, que na verdade nós dialogamos com a sociedade. É preciso dialogar com a sociedade permanentemente, que é o que este governo faz para aprovar as medidas mais variadas. Eu poderia elencar tudo o que nós fizemos ao longo destes 14 meses, e olha, não são 4 anos, não são 8 anos, são 14 meses. 14 meses que, toda a modéstia de lado, estão revolucionando o país. Porque nós fizemos a reforma trabalhista, nós fizemos a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, por exemplo, datava de mais de 20 anos. Eu fui presidente da Câmara dos Deputados há 20 anos passados. Já se falava na reforma do ensino médio. 20 anos passados, absolutamente nada. E nós resolvemos fazê-lo, fizemos, até por medida provisória, por sugestão do ministro Mendonça Filho. Houve as mais variadas discussões, não é? E nós aprovamos. Hoje, até quando o Mendonça faz pesquisa, dá mais de 80% de aprovação, com a aprovação de todos os secretários de educação dos estados brasileiros. Então, é interessante, hoje de manhã eu falava que quando nós lançamos a PEC do teto dos gastos, não é? Ela era chamada de PEC da morte, porque iria acabar com saúde e educação no nosso país. Quando hoje nós anunciamos
9.000 veículos novos, renovando mais da metade da frota de ambulâncias, de tudo isso. Quando nós dizemos dos bilhões que vão para o custeio da área da saúde, quando nós falamos do que demos para a educação, as pessoas silenciam, porque verificou-se que, sem embargo do teto, nós demos prioridade às áreas fundamentais para os vários núcleos sociais. Quando nós pensamos, por exemplo, nas matérias sociais, né? Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Cartão Reforma, enfim, várias atividades de natureza social, o FIES, a todo momento nós estamos ampliando o número de vagas para o FIES, exatamente para as pessoas mais humildes, né? De igual maneira para Minha Casa Minha Vida, de igual maneira para o Bolsa Família. Nós estamos, na verdade, voltando o nosso trabalho para a área social. E, no geral, o nosso trabalho é para combater o desemprego. E combater o desemprego significa preocupar-se com o social. E, para tanto, é preciso, naturalmente, prestigiar a iniciativa privada, não é? Por isso que tantos falaram aqui, olha aqui, isso talvez diminua o número de conflitos trabalhistas, o que é útil. A conflitância trabalhista gera uma litigiosidade social que é indesejada pela sociedade e, particularmente, por aqueles que investem no Brasil, sejam nacionais ou estrangeiros. Portanto, nós estamos no caminho da prosperidade, para dar maior conforto ao povo brasileiro, e nós sabemos muitas e muitas vezes que há contestações, não é? Quando as contestações, volto a dizer, são pautadas pelo conteúdo, nós temos que homenageá-las. Quando, entretanto, elas são apenas de natureza política, eu posso dizer que os protestos se fazem, mas a caravana vai passando. E nós estamos passando, eu não tenho dúvida disso. Portanto, ao comemorar com estas palavras, cumprimentar mais uma vez o nosso Ronaldo Nogueira, o Rogério Marinho, o Romero Jucá, né? E veja como os aplausos são espontâneos, né? Quando eu cumprimento toda a equipe de governo, porque isso foi uma coisa que eu fiz também nesses poucos meses de governo. Eu descentralizei a atividade administrativa. Eu coordeno, evidentemente, toda a atividade governamental, mas dou autonomia para os ministros, de modo a que os ministros possam operar rapidamente, não fiquem dependendo a toda hora da palavra do presidente da República, não é? E essa descentralização está dando esses resultados extraordinários que estão sendo a todo momento mencionados como, digamos assim, o governo das reformas, o governo capaz de modificar o nosso país. Se nós fizermos isso, meus amigos, em 14 meses, nós temos mais 1 ano e meio. Imaginem o que nós faremos com mais 1 ano e meio de governo. Meus parabéns àqueles que trabalharam na reforma trabalhista. Está encerrada esta cerimônia.